Em um condomínio fechado, bem cuidado e tranquilo no Rio de Janeiro, erguia-se uma casa grande e moderna de cor creme, com um gramado extenso e árvores frutíferas frondosas. A casa pertencia a Lúcia, uma mulher de 50 anos, que parecia muito mais jovem do que sua idade. Sua pele era bem cuidada, os cabelos castanhos, grossos e longos, e seu estilo de vestir era sempre simples, mas elegante. Ela vivia sozinha na casa como uma viúva. Seu marido havia falecido há quase 10 anos de um ataque cardíaco repentino, e desde então ela criou seus 2 filhos sozinha. Agora, seus filhos já eram adultos e moravam fora da cidade por causa do trabalho, voltando ocasionalmente, geralmente uma vez por mês, ou a cada 2 meses quando estavam muito ocupados. Embora a casa fosse luxuosa e confortável, havia algo que Lúcia não conseguia evitar: a solidão. Ela acordava cedo, fazia seu próprio café, sentava-se na varanda, lia um livro e depois regava as plantas. Durante o dia, às vezes passava o tempo assistindo a seus programas favoritos ou cozinhando pratos que muitas vezes não conseguia comer sozinha. As noites eram as mais silenciosas. A televisão ficava ligada apenas como som de fundo para não sentir tanto silêncio. Não que ela não tivesse amigos. Ela tinha algumas amigas de longa data, incluindo Dona Vera, sua amiga de juventude, mas a idade a tornava mais seletiva. Lúcia se sentia mais confortável em casa, cuidando de si mesma e vivendo dias tranquilos. Mas essa tranquilidade, às vezes, parecia vazia. Havia momentos em que ela olhava para os cantos da casa, lembrando-se da época em que os filhos eram pequenos, o marido ainda vivo, e a casa era cheia de risadas. Agora, tudo parecia muito grande, muito quieto. Se a solidão continua assim, sinto que vou envelhecer mais rápido, ela murmurou suavemente uma manhã enquanto bebia seu café quente. Ela não era uma mulher fraca ou que se entregava à tristeza. Era forte, inteligente e sabia como se cuidar. Mas ainda assim, havia um espaço vazio em seu coração que nem sempre podia ser preenchido por livros, música ou plantas. Um espaço vazio que, lenta, mas seguramente, parecia crescer com o tempo. Naquele dia, como de costume, ela regava as jasmins no jardim da frente. O sol ainda não estava alto e uma brisa suave soprava. Ao longe, o som de um motor de carro se aproximava. Um carro preto simples parou em frente ao portão e de dentro saíram uma mulher de meia idade com passos calmos e um jovem alto de camisa casual, Dona Vera, e seu filho, Pedro. Lúcia sorriu. Ela não sabia que aquele pequeno encontro matinal seria o início de uma história que ela jamais esperaria. Pedro havia acabado de estacionar o carro em frente à grande casa da tia Lúcia. Saiu primeiro e abriu a porta para sua mãe, Dona Vera, que trazia uma pequena sacola com salgadinhos e outros presentes. Pedro, um jovem de 25 anos, era alto e tinha um rosto de feições limpas. Seu estilo casual de vestir sempre parecia arrumado, embora fosse simples naquele dia. Ele usava apenas uma calça jeans e uma camiseta cinza de manga curta. Ele não falava muito, mas estava sempre pronto para ajudar se solicitado. Pedro morava com a mãe e a ajudava no pequeno negócio que ela tinha em casa, principalmente vendendo comida pela internet, que já era bastante popular na vizinhança. Naquele dia, Pedro só foi solicitado a levar a mãe até a casa da tia Lúcia, nada mais. Geralmente, Dona Vera ia sozinha, mas como o dia estava um pouco quente e ela tinha bastante coisa para carregar, Pedro a acompanhou. Quando o portão se abriu, Lúcia já estava na varanda com seu sorriso caloroso e característico. Seu rosto parecia radiante, seus longos cabelos soltos de forma natural, e ela usava uma blusa casual e calças de tecido bege que a faziam parecer renovada. Vera, finalmente chegou, cumprimentou Lúcia.
abraçando Dona Vera rapidamente. Sim, por sorte tive quem me trouxesse, respondeu Dona Vera, olhando para Pedro, que estava educadamente atrás dela. Lúcia se virou e sorriu amigavelmente. Nossa, Pedro, você cresceu muito. A última vez que te vi, você ainda estava na escola. Pedro retribuiu com um pequeno sorriso. Sim, tia. Faz muito tempo, né? Lúcia observou Pedro com mais atenção. O jovem realmente tinha um rosto sereno, olhos gentis e uma postura calma. Havia algo em seu jeito de falar, educado mas não rígido, que era bastante agradável. Eles não conversaram por muito tempo. Pedro apenas deixou as coisas da mãe e se despediu para ir para casa. Mas por algum motivo, quando ele olhou em direção à varanda, antes de entrar no carro, seus olhos se encontraram com os de Lúcia um breve instante, mas suficiente para fazer o coração de Pedro bater um pouco mais rápido. Em seu coração, Pedro admitiu algo que nunca havia pensado antes. Tia Lúcia era bonita. Muito bonita para uma mulher de sua idade, não uma beleza forçada, mas natural, elegante, madura. Havia uma atração que ele não encontrava nas mulheres de sua idade, uma graça que não era fingida, uma voz suave e tranquilizante, e uma linguagem corporal cheia de autoconfiança. Durante todo o caminho de volta para casa, Pedro ficou em silêncio, mas sua mente estava cheia. Ele achou estranho admirar uma mulher que ele sempre considerou uma amiga de sua mãe, mas isso não significava que o sentimento fosse errado, certo? Ele estava apenas admirando. Só isso, pelo menos, foi o que ele tentou se convencer. Alguns dias após aquela visita, Pedro voltou à casa da tia Lúcia. Desta vez, não para levar a mãe, mas para entregar um pedido. Dona Vera tinha um pequeno negócio de comida caseira, e seus clientes eram principalmente as mães do condomínio, incluindo a tia Lúcia. Leve isso para a casa da Lúcia, meu filho. Ela pediu frango ao molho e feijão, disse Dona Vera, colocando 2 caixas de comida em uma sacola. Aproveita e diz que o bolo de laranja chega mais tarde. Pedro obedeceu. Ele não perguntou muito, mas no fundo de sua mente, algo fazia seus passos em direção àquela casa parecerem mais leves, talvez por causa do ambiente tranquilo da casa ou do sorriso da mulher que morava lá. Quando Pedro chegou em frente ao portão da casa, o condomínio parecia calmo. Ainda era de manhã e o céu estava um pouco nublado. Ele apertou a campainha. Pouco depois, o som de passos veio de dentro da casa. Lúcia abriu a porta, com um sorriso caloroso como de costume. Ela usava um vestido de verão solto estampado com flores, o cabelo preso em um rabo de cavalo baixo. E mesmo sem maquiagem, seu rosto parecia radiante. Pedro, uau! Você que veio entregar hoje. Ela o cumprimentou. Sim, tia. Minha mãe está cozinhando em casa. Aqui está o pedido do frango ao molho. Pedro estendeu a sacola. Entre, por favor. A tia fez um chá quente. Perfeito para este tempo nublado? Ela o convidou, abrindo o portão ainda mais. Inicialmente, Pedro hesitou. Mas vendo que Lúcia já havia entrado, ele a seguiu. Ele entrou na sala de estar, que parecia quente e organizada, com um leve aroma de canela, vindo de um difusor no canto da sala. Eles se sentaram um de frente para o outro. Lúcia serviu o chá em 2 xícaras. Você também está ajudando com as vendas agora? Perguntou Lúcia enquanto bebia o chá. Sim, ajudando a minha mãe. O negócio online também está indo bem, mas é mais flexível, então posso fazer as entregas também, respondeu Pedro. A conversa fluiu facilmente. Lúcia começou a perguntar sobre a faculdade, o negócio online e a rotina diária de Pedro. Pedro se sentiu à vontade, como se estivesse conversando com alguém que realmente o ouvia. Às vezes,
Lúcia dava pequenas risadas ao ouvir as histórias simples, mas honestas de Pedro. E Pedro, por sua vez, às vezes, sorria ao ver o jeito gentil e calmo de Lúcia falar. Havia um conforto incomum. A atmosfera parecia natural, não forçada. O que Pedro mais se lembrava daquele dia foi um pequeno momento em que Lúcia disse baixinho: "É tão bom ter alguém para visitar. Esta casa fica um pouco mais quente, não tão solitária." Aquela frase simples fez Pedro ficar em silêncio por um momento. Ele olhou para o rosto da mulher por trás de seu sorriso caloroso. Havia uma solidão que não podia ser totalmente escondida, e a partir daí, Pedro soube que talvez ele ficaria feliz em voltar novamente. A partir daquele dia, Pedro começou a visitar a casa da tia Lúcia com mais frequência às vezes para entregar pedidos de sua mãe, às vezes apenas para passar por lá, ou pelo menos essa era a desculpa que ele dava, embora, na verdade, houvesse outra motivação mais pessoal. Lúcia nunca o rejeitou. Na verdade, com o tempo, ela parecia estar esperando a chegada de Pedro. Não era incomum ela já ter preparado chá ou pequenos lanches na mesa da sala, às vezes sua própria comida, às vezes sobras de uma nova receita que ela havia experimentado na cozinha. A conversa deles também se tornava cada vez mais longa. Se antes era apenas sobre comida ou notícias de sua mãe, agora os tópicos se expandiam sobre a vida, sobre sentimentos, sobre a solidão e o tédio que às vezes os assaltavam, mesmo para pessoas que pareciam calmas por fora. Em uma tarde, Pedro apareceu sem trazer nada. Ele apenas bateu na porta e disse: "Só queria sentar um pouco, tia. Está meio sufocante em casa." Lúcia não perguntou muito. Ela o convidou a entrar, sentar na sala de estar e trouxe 2 copos de água gelada. Eles conversaram casualmente, às vezes em silêncio, mas não de forma estranha. Naquela sala, em silêncio e nas palavras trocadas, eles lentamente encontraram algo que estava começando a crescer, não apenas conforto, mas também proximidade. Uma conexão que se infiltrava lentamente e sem planejamento. Pedro, que inicialmente apenas admirava a beleza de Lúcia, começou a gostar da tranquilidade que a mulher trazia. Ele se sentia valorizado, ouvido e até mesmo compreendido. Lúcia, por outro lado, começou a sentir que sua vida não era mais tão vazia. Quando Pedro vinha, a casa, que geralmente era silenciosa, ficava mais viva. Havia risadas, havia conversas, havia alguém presente, sem exigir nada. Naquela noite, depois que Pedro foi embora, Lúcia sentou-se na sala de estar com uma xícara de chá ainda quente. Ela sorriu para si mesma e então murmurou baixinho, como se estivesse falando consigo mesma: "Aquele menino é diferente." Ela sabia muito bem que isso não era normal. Era madura o suficiente para entender os limites e sã o suficiente para não se deixar levar imediatamente, mas também era honesta o suficiente para admitir que Pedro trazia um sentimento diferente. Um sentimento que ela só conhecia das memórias de sua juventude. Enquanto isso, em sua casa, Pedro olhava para a tela de seu laptop sem realmente se concentrar. Sua mente ainda estava naquela casa grande que começava a não parecer mais estranha, no rosto sereno da mulher, que a cada dia se tornava mais difícil de esquecer. O relacionamento deles ainda era limitado a conversas, mas a proximidade já não podia mais ser considerada casual. Naquele dia, Pedro chegou um pouco tarde. O sol já estava alto, e o som dos pássaros das árvores ao redor da casa de Lúcia era fraco entre a brisa suave que soprava. Ele usava uma camiseta simples, de cor verde azulada, e uma calça caqui clara. Sua aparência era simples, mas ainda arrumada. Lúcia abriu a porta como de costume. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo baixo. Ela usava uma blusa macia de cor azul pastel que caía perfeitamente em seu corpo
e uma calça branca que mostrava sua elegância natural. Não havia maquiagem exagerada, mas ela ainda parecia bem cuidada e radiante. Entre, Pedro. Eu estou fazendo um refogado de legumes e ainda não almocei, ela disse sorrindo. Então, eu te faço companhia enquanto você come, respondeu Pedro levemente. Pedro entrou e sentou-se na pequena mesa de jantar, perto da cozinha aberta. Ele observou a maneira como Lúcia servia o arroz, arrumava os acompanhamentos e colocava a comida no prato. Seus movimentos eram calmos, cuidadosos. Havia uma graça em algo tão simples, e Pedro inconscientemente notou tudo. Se você casasse, como seria a mulher ideal para você? Perguntou Lúcia de repente, enquanto eles se sentavam e começavam a comer. A pergunta fez Pedro quase se engasgar com a bebida. Ele deu uma pequena risada e acenou levemente com a cabeça. Não sei ao certo, tia, mas acho que prefiro alguém maduro, calmo, que possa ter uma longa conversa, sem precisar de muita conversa fiada. Ele se virou por um momento. Seus olhares se encontraram por um instante. Houve uma pequena faísca que se sentiu, embora não tenha sido dita. Então, como eu, Lúcia disse, rindo baixinho, tentando fazer parecer uma piada. Pedro também riu, mas sua risada não foi totalmente leve. Ele sabia que havia verdade nas palavras dela. Nas últimas semanas, Pedro realmente começou a ver Lúcia de forma diferente, não mais como uma tia ou amiga de sua mãe, mas como uma mulher que o fazia se sentir confortável, que fazia aquela casa grande parecer um lar e que o fazia perder a noção do tempo apenas por sentar e conversar com ela. Houve momentos em que Pedro quis dizer tudo aquilo, mas ele se conteve. Ele conhecia os limites, sabia como as pessoas julgariam, mas o sentimento estava lá, crescendo por si só, sem ser pedido. E Lúcia também começou a sentir pelo jeito que Pedro a olhava, pela forma como ele prestava atenção em pequenas coisas, e pela atitude educada e não forçada dele. Ela não era uma mulher que se deixava levar por devaneios facilmente. Mas desta vez, ela também não podia mentir para si mesma. A presença de Pedro lhe dava uma sensação que ela não sentia há muito tempo. Ser admirada, notada e amada, mesmo sem palavras. Naquele dia, antes de ir embora, Pedro ficou parado por um bom tempo na porta, como se relutasse em partir. Tia, ele disse baixinho, se eu vier aqui com frequência, você se importa? Lúcia olhou para ele por um momento, então sorriu. Enquanto você não se cansar de ver o rosto desta velha, pode vir. Pedro retribuiu o sorriso. Mas seu coração sabia que aquele rosto era maduro, gentil e cheio de serenidade, e estava começando a fazê-lo se apaixonar. O céu daquela tarde parecia cinzento, as nuvens pesadas, e o vento começou a soprar mais forte do que o normal. Pedro chegou um pouco mais tarde do que de costume. Ele só conseguiu entregar o último pedido de sua mãe no início da noite. Tia, desculpa a demora. Acho que a chuva vai cair em breve, ele disse, entregando a caixa com o pedido. Lúcia abriu a porta com seu rosto caloroso de sempre. Ela usava um casaco de malha, fino de cor creme, sobre uma blusa de manga curta. O cabelo desta vez estava preso em um coque arrumado, seu rosto parecia limpo e um pouco mais pálido por causa do clima. Que bom que você veio. Eu estava prestes a fazer um chá de gengibre. Espere um pouco, não vá com pressa. Se chover forte, você pode ficar preso na estrada, ela disse, indo para a cozinha. Pedro não recusou. Ele já estava acostumado a sentar na sala de estar daquela casa, passando tempo conversando ou apenas em silêncio, acompanhado pelo som do relógio de parede e o aroma de canela que sempre estava no ar. Mas aquela tarde parecia diferente. A atmosfera era mais silenciosa, mais próxima, mais pessoal. Em pouco tempo,
A chuva caiu forte, como se estivesse criando um novo mundo que só continha o som da água e as duas pessoas dentro da casa. Bem, parece que vai demorar, disse Lúcia, colocando 2 xícaras de chá na mesa. Eles se sentaram lado a lado, não muito perto, mas o suficiente para sentirem a presença um do outro. A conversa fluiu, começando com histórias sobre comida e depois tocando em tópicos mais pessoais sobre a solidão, sobre viver sozinho, sobre o tempo que passa sem poder ser contido. Às vezes, tenho inveja de pessoas que têm um parceiro para conversar todas as noites, disse Lúcia, olhando para a janela, que começava a embaçar com a umidade. Pedro olhou para ela. O rosto de Lúcia parecia melancólico, mas, ainda forte, havia uma honestidade em suas palavras que fazia Pedro se sentir conectado. Eu também, às vezes, só queria voltar para casa e ter alguém me esperando. Mas parece que isso está muito longe agora, ele disse baixinho. Lúcia sorriu levemente, seus olhos ainda perdidos. Mas às vezes só sentar aqui, os dois juntos, já é o suficiente, não é? Pedro não respondeu, mas, lentamente, sua mão, que estava em seu colo, se moveu para perto. Ele não pensou muito, apenas seguiu o sentimento que já pairava entre eles por muito tempo. Sua mão tocou suavemente o dorso da mão de Lúcia, sem forçar, apenas gentilmente, como se dissesse: eu estou aqui. Lúcia olhou para a mão, depois para Pedro. Não havia palavras, mas seus olhos conversavam. E quando Lúcia não retirou a mão, Pedro soube que não havia entendido errado. No silêncio, acompanhado apenas pelo som da chuva, Pedro lentamente segurou a mão de Lúcia e então, inconscientemente, seus corpos se aproximaram um pouco. Lúcia não resistiu. Ela apenas fechou os olhos por um momento, deixando-se afundar naquele momento silencioso, mas cheio de significado. Pedro se aproximou. Seus rostos estavam a poucos centímetros de distância. Lúcia abriu os olhos. Olhou para Pedro, hesitante, mas não rejeitou. Pedro se inclinou lentamente. Seus lábios se encontraram em um beijo rápido e cuidadoso, não de luxúria, mas de sentimento. O beijo não foi profundo nem longo, mas foi suficiente para mudar tudo, para expressar o sentimento que nunca havia sido realmente dito. Quando eles se separaram, Lúcia olhou para Pedro por um longo tempo. "Por que você fez isso?" ela perguntou baixinho. Pedro abaixou a cabeça e então disse em voz baixa: "Porque eu gosto de você, tia." Lúcia não respondeu, mas seu pequeno sorriso e a mão que continuava a segurar a dele com força já eram mais do que suficientes. A partir daquela noite chuvosa, tudo mudou. Não houve uma declaração oficial. Não houve a palavra namoro ou promessas doces como em uma história de amor adolescente, mas cada visita de Pedro àquela casa, a partir daquele dia, trazia um sentimento diferente. Havia uma vibração sutil que fluía entre eles, silenciosa, mas real. Lúcia não perguntou novamente o que Pedro havia dito naquela noite. Ela não perguntou se ele realmente gostava dela, ou se era apenas um momento passageiro por causa da solidão e do clima chuvoso, mas a maneira como ela o olhava, a maneira como ela o recebia toda vez que ele vinha, o sorriso que aparecia apenas para ele, tudo isso era resposta suficiente. Pedro também não vinha mais apenas para entregar pedidos. Às vezes, ele vinha apenas para sentar na sala de estar, beber chá, ou às vezes ajudava Lúcia a mover vasos de plantas, às vezes apenas a acompanhava assistindo TV, enquanto compartilhavam histórias leves. Mas não era incomum ele vir secretamente, escolhendo um momento em que sua mãe estivesse tirando uma soneca ou ocupada na cozinha para não fazer muitas perguntas. O relacionamento deles se tornou uma espécie de pequeno segredo quente, doce, e que os tornava secretamente viciados.
Eles sabiam que não era um relacionamento convencional. Pedro era muito jovem para Lúcia, Lúcia era muito próxima da mãe de Pedro. Eles não eram um casal ideal na visão da maioria, mas quem se importava? Dentro das paredes silenciosas daquela casa, eles encontraram felicidade e conforto, não apenas fisicamente. Embora Pedro às vezes beijasse a bochecha de Lúcia por mais tempo do que o devido, e suas mãos, frequentemente, se seguravam, sem motivo. Mas mais do que isso, havia um senso de pertencimento, de preencher um espaço vazio na vida que não era tocado por calor há muito tempo. Pedro, disse Lúcia uma noite, enquanto eles estavam sentados próximos um do outro na sala de estar. Você não tem medo que este relacionamento seja estranho para as pessoas? Pedro balançou a cabeça lentamente. Talvez, mas eu não penso nas pessoas. Eu só sei que aqui, ao seu lado, eu me sinto em paz. Lúcia olhou para ele por um longo tempo. O rosto do jovem era limpo, ingênuo, mas o olhar em seus olhos era sincero. Ela se sentia vista como uma mulher, não uma mãe, não uma tia, não uma figura velha, mas uma mulher completa. E esse sentimento era bom demais para ser deixado de lado. Naquela noite, eles se sentaram mais perto do que o normal. Pedro abraçou Lúcia de lado, permitindo que a cabeça dela se apoiasse em seu ombro. Não havia constrangimento, apenas um silêncio confortável. Quando Pedro beijou a testa de Lúcia lentamente, a mulher não resistiu. Ela apenas fechou os olhos e soltou um longo suspiro. Eles não falaram sobre o amanhã. Não falaram sobre a possibilidade de serem descobertos. Eles sabiam muito bem que este relacionamento não poderia ser exposto, mas por enquanto era o suficiente. Bastava que eles soubessem. Bastava que eles sentissem. Porque nem todo relacionamento precisa de validação. Às vezes, basta ser um pequeno segredo sedutor, por trás de portas sempre fechadas. As semanas seguintes se desenrolaram, como de costume, pelo menos para os outros. Pedro continuou a ajudar o negócio de sua mãe, continuou a entregar pedidos diligentemente e continuou a parecer um jovem bom e tranquilo que vivia em casa. Lúcia também continuou a ser a mulher elegante que vivia sozinha em sua grande casa, cumprimentando os vizinhos ocasionalmente, indo ao salão de beleza às vezes e postando fotos de suas plantas no jardim em suas redes sociais. No entanto, por trás de tudo isso, havia um segredo que se aprofundava cada vez mais, um relacionamento que se tornava cada vez mais confortável, mas também cada vez mais errado. Pedro começou a ficar em silêncio à noite, olhando para a tela do laptop sem realmente se concentrar. Sua mente vagava para a casa grande, com o cheiro de canela e o som suave dos passos de Lúcia. Ele sentia a falta daquele calor, mas também começou a se perguntar: até quando isso poderia continuar? Uma noite, ele se sentou em seu quarto, olhando para uma foto de Lúcia que ele havia tirado secretamente enquanto ela regava as plantas. O rosto dela estava sereno, como se não tivesse nenhum fardo, mas Pedro sabia que, por trás daquele sorriso, havia a mesma dúvida que ele sentia. Lúcia também sentia algo semelhante. Ela começou a ficar ansiosa toda vez que Pedro vinha com muita frequência. Ela tinha medo que os vizinhos suspeitassem. Tinha medo que Dona Vera perguntasse. E o que mais a assustava era que ela mesma estava achando cada vez mais difícil deixar Pedro ir. Em uma tarde, Lúcia decidiu conversar depois que eles se sentaram sozinhos na sala de estar, como de costume. Lúcia suspirou e disse baixinho: Pedro, o que nós somos? Pedro não respondeu imediatamente. Ele girou a xícara de chá em sua mão e então olhou para Lúcia com olhos calmos mas profundos. Eu não sei o que chamar isso, mas eu sei que toda vez que venho aqui, eu me sinto completo. Lúcia abaixou a cabeça. Mas você sabe, certo, que este não é um relacionamento normal. Sim, eu sei,
disse Pedro. Mas todas as coisas normais nunca me fizeram sentir tão em paz. Você me faz sentir visto, ouvido, aceito. Lúcia sorriu levemente, mas havia lágrimas em seus olhos. Ela sabia que Pedro estava sendo honesto. Ela sabia que ela também se sentia assim, mas ela também sabia que o mundo não aceitaria facilmente um relacionamento como este. E se as pessoas descobrirem? Sussurrou Lúcia. E se a sua mãe descobrir? Pedro se aproximou, segurou a mão de Lúcia. Não se preocupe com o futuro. Eu não peço nada de você, apenas me permita continuar vindo. Isso já é o suficiente. E Lúcia não pôde recusar. O relacionamento deles continuou, mas agora havia um sentimento de apreensão que se infiltrava entre o calor, entre o conforto e o erro, entre o desejo de ficar e o medo de perder. No entanto, como a água que encontra seu próprio caminho, o relacionamento continuou a fluir silenciosamente, gentilmente, mas com força. Faziam quase 2 semanas que Pedro não ia à casa de Lúcia, não por estar ocupado nem por ter esquecido, mas por causa da culpa que começou a se acumular em sua mente. Desde a última conversa, Pedro sentiu como se tivesse acordado. Este relacionamento era muito complicado, com muitas possibilidades de desmoronar. Ele não queria machucar ninguém, especialmente sua mãe, que confiava nele de todo o coração. Lúcia percebeu a mudança. Geralmente Pedro enviava uma mensagem curta ou ligava apenas para saber como ela estava. Mas desta vez, havia silêncio sem rastro, sem sinal. A grande casa voltou a ficar silenciosa. A mesa da sala de estar, que costumava estar bagunçada com copos e pratos, agora estava vazia. A cozinha, que costumava ser barulhenta com o som da conversa, agora apenas continha o som de uma colher batendo em um prato. E o silêncio era mais forte do que o normal. Na tarde do 13 grau dia, desde a última visita de Pedro, Lúcia sentou-se sozinha na varanda. O vento soprava suavemente, trazendo o cheiro da chuva que havia parado de cair à tarde. Em sua mão, havia uma xícara de café que não estava mais quente. Seu olhar estava vazio, mas seu coração estava cheio de perguntas. Então, a campainha tocou suavemente uma vez. Ela se levantou um pouco hesitante, caminhou até a frente, abriu o portão devagar, e lá estava Pedro, seu cabelo um pouco bagunçado, seu rosto cansado, mas seus olhos olhavam para Lúcia com profunda saudade. Tia, ele disse baixinho. Lúcia não respondeu. Ela apenas ficou parada na porta, olhando para o jovem que a fez esperar por quase 2 semanas, cheias de perguntas. E sem uma palavra, Pedro entrou e imediatamente abraçou Lúcia. Seu abraço foi forte. Não um abraço cheio de paixão, mas cheio de sentimentos, como se ele quisesse dizer tudo em um só movimento. Saudade, arrependimento, confusão e os sentimentos que nunca foram embora. Lúcia retribuiu o abraço. Seu corpo se inclinou contra o peito de Pedro, como se quisesse soltar o fardo que ela havia carregado por tanto tempo. Não havia palavras, apenas silêncio, um abraço em silêncio, mas cheio de significado. Eles se sentaram na sala de estar como de costume, mas desta vez não conversaram muito. Pedro segurou a mão de Lúcia o tempo todo. Às vezes eles apenas se olhavam, às vezes soltavam um suspiro, mas nenhum deles queria que o momento terminasse. Eu pensei que me afastar seria a solução, mas na verdade, quanto mais longe, mais vazio fica. Pedro sussurrou então. Lúcia olhou para ele com os olhos começando a lacrimejar. Eu também tenho medo de que quanto mais perto, mais difícil seja me desapegar. Pedro tocou a bochecha de Lúcia lentamente. Então, sorriu levemente. Então, não se desapegue. Não pense no futuro. Apenas viva o agora. Lúcia não respondeu. Ela apenas assentiu levemente.
Em seu coração, ela sabia que talvez este não fosse um relacionamento ideal, mas não havia como negar que os sentimentos deles eram reais e se preenchiam. Naquela noite, eles se sentaram por mais tempo, sem precisar de muitas palavras, porque às vezes o que é mais profundo não precisa ser dito. Os dias voltaram ao normal. Pedro ocasionalmente vinha à casa de Lúcia para entregar pedidos ou apenas para tomar um chá, não com muita frequência, nem muito raramente, o suficiente para não atrair a atenção de ninguém. Eles eram cuidadosos. Não havia abraços na porta, nem beijos apressados, tudo era feito em silêncio e em um acordo sem palavras. Mas por trás de tudo isso, o relacionamento deles continuava quente. Dentro da grande casa, que antes era sempre silenciosa, agora havia o som de risadas. Havia longas conversas, que às vezes eram intercaladas por um silêncio que, na verdade, era tranquilizador. No coração de Lúcia, Pedro era uma pequena luz que veio quando seus dias começaram a se apagar. E na vida de Pedro, Lúcia era um porto seguro, longe da agitação do mundo exterior que muitas vezes era exaustiva. Eles nunca conversaram sobre o futuro seriamente. Nunca perguntaram para onde este relacionamento os levaria, porque sabiam que o que eles tinham era muito complicado para ser explicado, muito delicado para ser exposto. Uma noite, quando Pedro estava prestes a ir embora, Lúcia parou na porta e disse baixinho: "Se um dia você parar de vir, a tia vai entender. Não se preocupe com isso." Pedro olhou para a mulher por um longo tempo. Então, se aproximou e beijou sua testa suavemente. "Eu posso ir para qualquer lugar, tia, mas sinto que sempre vou querer voltar para cá." Lúcia sorriu. Não respondeu, mas suas lágrimas escorreram silenciosamente, não de tristeza, mas por se sentir valorizada, amada, mesmo sem promessas. O relacionamento deles continuou em silêncio, mas cheio de sentimento. Ninguém sabia, exceto os dois. Nem mesmo Dona Vera, a mãe de Pedro, pensava que seu filho estava apenas sendo mais diligente e atencioso com o negócio. Nunca suspeitou que por trás daquelas visitas havia algo muito mais profundo. Em um mundo cheio de julgamentos, eles escolheram viver em seu próprio pequeno espaço, um espaço que só eles entendiam, um espaço que não precisava de validação, apenas de união e compreensão. E dentro daquela grande casa, o segredo permaneceu seguro, não por medo, mas porque eles sabiam. O amor mais forte às vezes basta ser abraçado em silêncio.